1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Então vamos ler 1 Coríntios 2 e 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não somos ou não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado, gratuitamente. Amém. Eu tenho compartilhado com vocês já, há bastante tempo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo, sobre a importância, e importância não é exatamente a palavra, mas o quanto é indispensável para todos nós, saber quem é, se relacionar e ter claro na nossa mente, a consciência da presença e da pessoa do Espírito Santo. Clara consciência. O Espírito Santo para nós não pode ser algo ou alguém que nós não conseguimos descrever com rapidez. O Espírito Santo não pode ser para nós uma pessoa estranha. Tem que ser uma pessoa próxima e íntima. É o objetivo de todo aquele que é de Deus, ou que se diz de Deus. O objetivo de todo ser humano que se diz de Deus, que diz que é crente, ou que diz que é de Deus de alguma forma. Ele precisa conhecer, saber quem é, ter um relacionamento próximo com o Espírito Santo, íntimo com o Espírito Santo, ao ponto de conseguir descrever ele, ou pelo menos passar para alguém o que é para você a sensação de conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser considerado por nós uma força, um poder dispensado do altar para a igreja, ao ponto de que nós então comunicamos que aquele culto, o Espírito Santo se manifestou em nós, através da palavra. O Espírito Santo não pode ser alguma coisa que você enxerga lá numa imagem na sua consciência de algo que fica num recipiente aqui espiritual, e eu que sou o pastor da igreja, venho no recipiente espiritual, pego do Espírito Santo e jogo em vocês, entrego para vocês, e vocês sentem aquela presença. O Espírito Santo não pode ser isso. O Espírito Santo não pode ser confundido com uma percepção boa, uma sensação boa, porque sensação boa até o diabo coloca em nós. Sensação de prazer, de satisfação, de alegria, isso aí, irmão, tem gente que usa umas coisinhas aí fora aí que também dá. E dependendo do que usa, até bichinho, anjo e demônio vê. Então o Espírito Santo não pode ser reduzido, diminuído. O Espírito Santo não pode ser condensado por nós ao ponto da experiência que a gente tem com Ele, ou daquilo que a gente acha que Ele é, a partir das nossas experiências, com aquilo que a gente pensou que era Ele. O Espírito Santo definitivamente é uma pessoa. O Espírito Santo é alguém, é um
quem e não um o quê. A pergunta não é o que é o Espírito Santo, a pergunta é quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um quê, é um quem. Até porque no reino de Deus tudo é um quem e nunca um o quê. Sempre é relacionado à pessoa, à família, a ser humano, à presença. O Espírito Santo é isso, é uma pessoa, é um quem. E quando a pergunta é feita para você, quem é o Espírito Santo? A resposta sua é qual? É uma resposta a partir de uma intimidade, mesmo que você não consiga dizer com palavras quem é, mas o rosto fala. É a mesma coisa que eu perguntar para você, quem é seu esposo, sua esposa, seu filho? Quem é seu filho? Você vai dizer rapidamente, aquele. E quem é ele? Como ele é? Não sei te descrever exatamente como ele é extrovertido, é isso, aquilo, tal. Porque é tão íntimo, que é difícil de descrever exatamente quem o filho é, quem o marido é, quem a esposa é. Porque é íntimo demais. O Espírito Santo e o lugar do Espírito Santo na nossa vida tem que ser exatamente esse, um quem que a gente conhece, convive, desenvolve relacionamento e fica prático e rápido para a gente descrever quem ele é. É a mesma coisa do Evangelho que eu falei agora há pouco, ou insisto alguns domingos com você sobre o Evangelho. Eu sou evangélico. Você é evangélico? Sim. O que é Evangelho? As pessoas têm dificuldade às vezes de responder aquilo que elas mesmas são. O Espírito Santo não pode mais ficar nesse lugar para você. Eu não estou fazendo essa série de mensagens para que você goste da pregação e vá embora. Eu não me propus, e Deus não colocou no meu coração, de pregar sobre o Espírito Santo, para que você goste ou não da pregação, e você vá embora simplesmente com aquilo que recebeu hoje aqui da palavra, aquela sensação do culto, aquela percepção da palavra, aquele entendimento, aquele prazer que você sentiu no coração, quando a palavra de Deus ela impactou a sua vida. Você não pode entender ou crer que Deus fez eu pregar essa série de pregações sobre o Espírito Santo, para que você pegue ele e leve para casa, da mesma forma que você leva a alegria e o prazer de um show de qualquer coisa. Porque aquilo que nós recebemos numa palestra, num show, ou qualquer outra coisa, aquele prazer, ele acaba logo ali. A palavra de Deus não é isso. E essa série de pregações não é para isso. O Espírito Santo está, através de mim, trazendo uma palavra para vocês, domingo após domingo, dizendo, gritando para quem tem ouvido para ouvir, que Ele quer ser conhecido de nós. É como se o Espírito Santo viesse aqui e dissesse, vocês não me conhecem, mas eu estou aqui o tempo todo, sou eu que estou aqui, não é o Felipe, não é o pastor tal, não é o cantor fulano de tal, não é o líder tal, não é o cantor tal, não é isso, é o Espírito Santo. Não é o crente bom, ou o crente isso ou aquilo, é o Espírito Santo que move tudo que é relacionado a Deus. Então, é como se o Espírito Santo viesse como Deus uma vez falou. O próprio Jesus, o próprio Deus já disse isso. O povo me louva com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. O povo me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. É isso que essa série de pregações está dizendo aqui todo o domingo. É o Espírito Santo gritando nos nossos ouvidos, dizendo para nós isso. Sou eu. Quem provocou e quem fez mudança na vida de vocês foi eu, é o que o Espírito Santo está dizendo. Quem esteve com vocês nas horas difíceis fui eu.
Quem consola o coração de vocês sou eu. Quem acompanha vocês e fala para o Pai sobre vocês, quando vocês nem sabem orar direito, vocês nem sabem falar as palavras direito, sou eu que pego as palavras de vocês, os sentimentos de vocês, sou eu que pego os pensamentos de vocês e levo até Deus, e lá no Pai, lá em Deus, eu digo: ó Pai, porque a palavra diz que é isso que o Espírito Santo faz. Olha que movimento absurdo esse. Olha que movimento incrível esse movimento, de um ser divino, a terceira pessoa da Trindade, vai no seu quarto, vai na sua casa, vai nos seus momentos de dor e nos seus momentos de oração, ouve as suas orações. E como você, assim como eu também, e nós todos não sabemos orar. Alguém acha que saber orar é falar bem na oração? Irmão, a boca fala qualquer coisa, irmão. A boca comunica qualquer coisa. A boca convence qualquer coisa. Deus não é a gente. Existem orações sem palavras que são mais poderosas do que orações enriquecidas de argumento. Existem lágrimas que são mais oração do que 1000 palavras. Existem silêncios que são mais oração do que palavras bem aplicadas. Porque a comunicação com Deus, ela não pode ser confundida com palavras bonitas. Elas são frutos de um coração sincero, de um coração de verdade, que às vezes, sem ter nem o que dizer, coloca para fora um choro, coloca para fora um silêncio e fica ali na presença de Deus. E o coração falando muitas coisas. Mas a verdade é que mesmo assim as nossas orações, elas não podem convencer Deus. Mas o Espírito Santo que está aqui, o Espírito Santo que vive em nós, ele pega as nossas orações, sem palavras, sem jeito de dizer às vezes, e ele vai até Deus, ele leva até Deus, diz: ó Pai, está aqui, ó, o que ele precisa, o que ela precisa é isso aqui. Agora, como nós vamos ignorar o ser que faz isso? Como nós vamos deixar passar assim batido esse ser que faz isso? Como nós deixaremos passar uma série de pregações falando sobre isso? Como nós deixaremos passar sem acender um alerta na nossa mente, no nosso coração, de saber se nós conhecemos Ele ou não? Se nós temos relacionamento com Ele ou não? Se nós sabemos quem Ele é, ou Ele para nós ainda é um quê? O que é isso, Espírito Santo? O que é essa coisa? Não é isso não? Não é isso que muitas pessoas falam? O que é essa coisa do Espírito Santo? Não é uma coisa, é um quem é? Que pessoa é? Como se manifesta? Como se relaciona? Como está em mim? Como eu percebo Ele em mim? Como eu ouço a voz dEle? Porque a palavra diz insistentemente, como eu preguei domingo passado, que o Espírito Santo fala o tempo todo. Ele é um ser falante. Ele é um ser falante justamente porque nós não sabemos da vida, nós não sabemos dos passos certos a dar. Nós não sabemos o jeito certo de viver. Nós não sabemos o jeito certo de trabalhar, de se relacionar. Nós não sabemos o jeito certo de responder às pessoas. Nós não sabemos as palavras que nós devemos guardar no coração e aquelas que nós devemos deixar de lado. Nós não sabemos lidar com as palavras que falam em relação a nós. Nós não temos nem o domínio da nossa própria vida. Qualquer um manda na vida das pessoas. É só falar alguma coisa errada que acabou com a vida da pessoa. Escuta bem. É só uma pessoa que você nunca viu na sua vida, no outro carro,
chamar você de uma coisa que você não é para acabar o seu dia. Você nunca viu a pessoa, você não sabe quem ela não importa na real para você. Você nunca viu ela na sua vida, mas ela falou uma ofensa para você, acabou seu dia. Sabe por quê? Porque você não manda na sua vida. Você não sabe nem como dirigir carro. Nós não sabemos. E o resultado de nós não saber é que a vida da maioria das pessoas hoje são vidas necessitadas, a maioria. O Espírito Santo, por isso que ele fala, irmão. Por isso que o Espírito Santo fala. E você, quando começar a ouvir a voz dele, você vai se surpreender que ele fala sobre a escola do seu filho, ele fala sobre o trabalho seu, ele fala sobre o que comprar ou não comprar, ele fala onde ir ou não ir. Ele fala tudo. Ele fala sobre responder ou não responder. Então ele diz: não responde, não responde, não responde. Ele diz: não dá bola para isso, tu não é isso. Olha o teu filho, está enfiado no telefone, cuida dele, dá atenção para ele. O Espírito Santo fala isso também, irmão. Fala isso também. Olha lá, olha no olho dele, conversa com ele, pergunta tal coisa. O Espírito Santo ele vai conduzindo passo a passo a nossa vida. O problema nosso é que a gente não escuta, e a gente não escuta, não é porque nós não somos seres espiritualmente desenvolvidos, não, é porque nós não conseguimos entender que Espírito Santo é um quem e não o que. E como é um que não fala. A relação com quem é completamente diferente da relação com um o quê, porque um o quê só existe para atender necessidade da gente. O que é isso? Isso é uma cadeira. O que é que faz? Faz a gente se sentar. O que é isso? É um carro. O que é isso? É uma caneta. Para que serve? Para escrever as coisas. O que é isso? Um computador. Para que serve? Para a gente usar. Tudo que é um que é para a gente usar. Que é um quem não. Por isso que nós estamos usando o Espírito Santo. A gente usa o Espírito Santo para dar vida boa, a gente usa o Espírito Santo para abençoar na dificuldade, a gente usa porque é um que a gente usa e depois de usar ele fica lá. Fica aí agora Espírito Santo, que agora eu vou seguir a minha vida. Amém, irmão? Amém ou não amém, irmão? Fica aí um pouquinho agora, porque eu vou tocar a minha vida. Quando eu precisar de ti eu volto. Tu é um que? Tu não é um quem? Quando nós entendemos que ele é um quem, e entendemos que quem é esse, irmão, não é só um quem, é que quem que é esse, quem é essa pessoa? Igual os discípulos, quando apavorados no barco, achando que iam se afogar, chamaram Jesus. Jesus acorda. Jesus acorda. E a pergunta deles não é, escuta, eles não chamaram Jesus para acalmar a tempestade. Até porque eles nem achavam que ele teria poder para isso. Eles só disseram: como é que pode estar dormindo, cara? Ô meu, um quem? Se é um que, deixa lá dormindo, né, irmão? Se é um que, uma coisa, deixa lá, tá lá. Mas é um quem. Aí a relação com quem é diferente. Porque a gente olha para um quem e diz: como é que pode estar dormindo? Se a gente vai morrer, tu também. Ó o mar. Aí ele levanta, acorda, olha para eles: que vocês estão com medo? Vocês são homens de pequena fé. Por quê, irmão? Por que ele falou isso aí, Altair? Por que ele falou isso aí? Porque ele diz assim: vocês sabem que eu sou um quem, tá tudo certo, mas vocês não sabem ainda quem é esse quem. Porque se vocês soubessem quem é esse quem, vocês não ficavam com medo. Se isso aí chamou Jesus, tu falou que a gente ia passar, não é? Então, mas só que o mar está aí, eu acho que ele levantou, chamou a atenção deles, homens de pequena fé,
chegou na ponta do barco e disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. E imediatamente o mar se acalmou. A pergunta dos discípulos qual foi? Hein, irmão? Hein? Olha aqui, escuta. A pergunta dos discípulos qual foi? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Então, nós só vamos conseguir experimentar uma vida com o Espírito Santo se nós começarmos a entender que ele não é um que, ele é um quem. Começa por aí. Depois que a gente entende que ele é um quem, o objetivo é descobrir que quem é esse. Quem é esse? Depois que você descobre que ele é um quem, ele nunca mais vai estar na sua vida desapercebido. Você nunca mais vai deixar o Espírito Santo na sua história desapercebido ou de lado. Ele sempre será acionado. Quando as coisas estiverem boas, você vai olhar para ele e dizer: você estava aqui comigo. Quando as coisas estiverem ruins, você vai chamar ele: Espírito Santo, agora, o que eu faço agora? O barco está batendo, a tempestade está batendo, e eu tenho a impressão que tu está vendo isso e dando risada, ou está dormindo. O que eu faço agora? E talvez ele tenha a oportunidade de se levantar ou se mover e dizer as mesmas coisas que Jesus falou para os discípulos. Assim: tu não tem muita fé, né? Tu não tem muita fé? Tu já sabe que eu sou um quem, tu sabe que eu estou aqui, tu até me chamou, mas tu está com medo disso. Aí ele começa a mover coisas. Aí ele começa a mover coisas que você começa a descobrir que quem é esse? Hein, Joelson? Aí essa pergunta começa a ser respondida para você: quem é esse? Quem é esse? Hein, irmão? Você já teve experiência de dizer: quem é esse, irmão? Já teve? Se você não teve, então você tem que começar a saber que ele é um quem. Porque depois que você descobre que ele é um quem, então você começa a ter experiências com ele, que você começa a dizer: mas quem é esse? Quem é esse que faz essas coisas? Quem é esse, irmão, que fez o que fez há 3 domingos atrás, com uma mulher com um tumor na coluna, que o marido estava aqui na janela, assistindo o culto da janela. Os guris até ali do staff, ali do acolhimento, foram dar uma olhada, ver quem era, porque estava ali na janela. Eu não percebi, eu não vi, mas estava ali, atônito, olhando para a pregação, o marido dela. E ela, para fazer um exame, se aumentasse 1 milímetro, aquilo que estava na sua coluna teria que ir para a operação. Então ela foi fazer o exame, quando fez o exame não havia mais nada ali dentro. E o marido dela então disse: foi aquele dia que eu estava na janela, aquele dia eu orei por ti, aquele dia eu percebi que alguma coisa poderosa de Deus estava acontecendo. E a pergunta que eu faço, que talvez você faça também, talvez você não faça porque não está dentro do cenário, mas quando você está dentro do cenário, vê um exame e o outro, você diz: quem é esse, irmão? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que cura câncer? Quem é esse que tira uma síndrome de uma criança na barriga da mãe? Quem é esse? A pergunta que nós deveríamos diariamente, mensalmente fazer, anualmente fazer em relação à pessoa do Espírito Santo é: quem é esse? Do nada dá uma palavra dessa, do nada dá um direcionamento desse, do nada manda alguém falar alguma coisa. Como há 2 anos atrás, eu acho, quando foi a conferência do Jesus Reina, 2 anos atrás? 2 anos atrás, nós estávamos numa conferência lá embaixo, e veio uma missionária uma missionária de São Paulo, que estava numa conferência em Gramado. E Deus falou com ela para ela vir aqui até o caminho dar uma palavra de Deus. Ela veio de Gramado até a porta da igreja, falou com Isaías, e disse que Deus moveria a nossa igreja em missões nas 7 esferas.
E ela só falou isso na porta da igreja e foi embora. Depois de um tempo, as esferas da sociedade estão começando a serem alcançadas pela igreja. Como aquela que quando foi numa conferência missionária, não sei aonde, quando a igreja era pequenininha lá atrás, aquela foi numa conferência missionária em São Paulo, não foi? E lá em São Paulo, no meio da multidão, alguém atravessou a multidão e falou para ela: Deus diz que tem um projeto grande na tua cidade e falta recurso para a tua igreja, avisa para o teu pastor que o recurso vai vir. O Deus que dá palavras de direcionamento, o Espírito Santo que fala coisas surpreendentes, que nos assustam às vezes. Eu falei essa semana agora com alguns dos guris, eu fico meio assustado às vezes com as coisas que o Espírito Santo move. É absurdo. O que ele fala, às vezes tu está vendo uma coisa ou qualquer outra coisa, ele fala com a gente. O chamado dessa série de pregações é justamente para a gente romper com essa ótica, essa mentalidade de que o Espírito Santo é um quê, não é um quê, é um quem. Quem é Ele? Onde Ele está? Se Ele está falando, onde está falando que eu não estou ouvindo? Uma inquietação. Hoje, nós seremos revestidos. Hoje nesse culto, nós seremos batizados, entre aspas, num espírito de inquietação. Onde está essa voz? Para a minha vida. Eu estou vivendo assim. Se tem um Espírito Santo que é um ser falando sobre a minha vida, eu quero ouvir. Como aquele dia, talvez alguns não ouviram ainda, como aquele dia com a primeira membra do Caminho batizada, não tinha templo, era só nas casas. Eram 3 casas em 2016. Acho que dezembro, por aí de 2016, mais ou menos, novembro. Essa época. Nós estávamos na casa da Keila, do Luiz Carlos, da Marlene. Daqui a pouco entrou uma mulher e ela sentou no sofá. E ela simplesmente desapareceu no sofá. Não tinha vida, era só um corpo ali, o coração batendo, não tinha vida, não tinha expressão. Conforme a gente foi falando com ela, naquele culto caseiro, no novembro de 2016, conforme a gente foi falando ali com ela foi contando a história da vida dela. Veio de Santa Catarina com o filho, marido a deixou, e ela veio sozinha para Alvorada, tinha uma vida boa em Itapema, mas teve que voltar para cá, para a casa da mãe, lá embaixo onde alaga, lá na Salomé, lá no 11 de abril, lá embaixo. Estava lá, lutando com todas as forças para sobreviver, uma depressão profunda, sentimento de derrota, de destruição, sem ânimo para viver, sem vontade de viver. O irmão dela, na juventude, tinha sido jovem nosso, quando nós éramos líderes de jovem, lá em 2000 e, sei lá, não lembro mais, 2010, por aí, meu Deus. O irmão dela tinha sido jovem, e um dia eu estava saindo no portão de casa, e uma voz, eu sempre vinha por dentro, e uma voz falou para mim assim, ó, vai por fora, e eu estava pensando justamente no Roger. Se você tinha que encontrar o Roger, tinha que dar uma palavra para o Roger, tinha que dizer um negócio de Deus para o Roger, porque ele é um cara de Deus e está perdido. E aí aquela voz disse, vai por fora. Eu nem sabia, só falei sobre ele, e eu vim por fora quando estou descendo a Campos Verdes. No meio da Campos Verdes vem subindo o Roger. Parei o carro, falei de Deus para ele, contei essa história na igreja, depois no culto caseiro ali de noite. Ela estava ali ainda muito debilitada, muito fraca, emocionalmente muito quebrada. E ela pegou aquela palavra e ela disse assim, ela estava começando a voltar à vida, né? E ela era bem ousadinha na real, né? Não é nada daquilo que ela estava mostrando. Ela era ousada, e ela disse assim, eu quero ouvir essa voz aí então também, se tu escuta. Falei, então tá, então busca. Porque ele fala o tempo todo. Diz ela que ela estava então na frente do computador, procurando emprego, irmão, olha, era uma situação muito delicada. Era muito difícil a situação dela, muito.
Ele estava mandando currículo na frente de uma lan house, eu acho, mandando currículo, até que ela ouviu uma voz. E a voz dizia: chama a fulana. Quem era a fulana? Uma pessoa lá de Santa Catarina, que ela teve uma desavença, inclusive. E ela disse: como é que eu vou chamar a mulher que eu tive uma desavença? Mas eu estou pedindo para ouvir, eu vou mandar a mensagem. Vai que seja aquela voz que o pastor falou. Ela mandou a mensagem para a fulana: oi, tudo bem? Oi, quanto tempo? O que está fazendo aí? Estou aqui em Alvorada procurando emprego. Era uma quinta-feira, eu acho. E ela disse assim, a mulher de Santa Catarina falou: não precisa procurar mais, porque mesmo que a gente tenha tido uma desavença, eu sei da tua competência. Estou saindo do meu emprego. Segunda-feira tu vem aqui para começar no meu lugar. E ela disse assim: não, mas eu não posso ir voltar para fazer entrevista. Ela disse: não é para fazer entrevista, tu vai vir para assumir o meu lugar na segunda-feira. Sabe onde ela está agora? Congregando em Itapema, com a vida próspera, abençoada, feliz, muito próspera. Sabe por quê, irmão? Porque ela arriscou acreditar no que eu estou pregando para você agora. Ela arriscou acreditar que realmente o Espírito Santo fala até sobre vaga de emprego. Só que para isso, a gente tem que tirar o Espírito Santo do lugar do que está na nossa vida e colocar no lugar de um quem ele é. E depois de ele estar no lugar de um quem, aí, irmão, tu nunca mais vai acordar sem dar bom dia de repente, ou dar uma atenção. Vai acontecer alguma coisa, tu vai perguntar: é o Espírito Santo? O que está falando? O que deve ser? O que houve? O que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? Aí ele fala umas coisas que tu não faz sentido para ti, tu fala para alguém e a pessoa diz: uau, obrigado, eu estava precisando disso. E o Espírito Santo começa a nitidamente mover a tua vida, tuas decisões, tuas palavras. Ele começa a mover você em coisas que nem você mesmo entende, mas Ele entende, isso que importa. O Espírito Santo começa a mover você para lá, começa a mover você para cá, começa a mover você para não fazer ou fazer, não importa, Ele começa a mover você. E depois que você se entrega a esse mover, depois que você se entrega a esse quem, que é muito mais poderoso do que nós, quando você se entrega a esse quem que vem conduzindo a nossa vida, e você arranca as suas convicções, você arranca as suas mágoas, você arranca o seu eu, que tanto prende você, você arranca de dentro de si aquele ego que só traz destruição para você, só traz desgraça para a sua vida, o ego, o eu. Eu fico observando as pessoas às vezes cheias de ego, cheio de si, cheio de eu, uma vida toda arrebentada. É sempre o eu, é do jeito que eu sou, é do jeito que eu quero, é da minha maneira, é da minha forma, eu que sei. Aí o Espírito Santo fala, mas quando fala contra o que tu quer fazer, tu diz até que é o diabo falando. Quando o eu sai de cena, e você entende que esse quem, chamado Espírito Santo, sabe muito mais do que você, conhece muito mais do que você não entende coisa nenhuma, quem entende é Ele. E aí você fica perguntando: Espírito Santo, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? É aqui? É aqui. Aí Ele fala, você escuta. Ele manda, você obedece, você entra num relacionamento com Ele, e você às vezes vai cego. Para onde, Espírito Santo? Ei, Espírito Santo, para onde? Irmão, meu Deus do céu, a dependência do Espírito Santo é algo que exige tudo da gente. A gente olha o cenário, a gente é bom, irmão, escuta, a gente sabe das coisas, a gente olha o cenário, não, isso aqui é aqui, ó, tá lá, ó, tá lá. Aí o Espírito Santo, a vida vem e arranca tudo da gente, e a gente está assim: para onde eu vou agora? Para onde que eu vou? É interessante isso aí, é interessante isso aí. A palavra fala que Deus escolheu Saulo
Saulo. Saulo de Tarso. A palavra mostra que Deus escolheu ele. Me suportem hoje, irmão, porque hoje eu vou pregar até a meia-noite. E é isso aí. Você vai ficar comendo X, falando fofoca na casa dos outros, tu fica. Vai ficar aí ouvindo palavra. Amém, não? Amém, não, amém, irmão? Glória a Deus. Amém, aleluia. Amém. Saulo, o Espírito Santo começou a falar com ele. A Bíblia conta, já falei isso algumas vezes, mas é muito bom. A Bíblia conta que um homem chamado Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem que foi morto depois de Jesus, foi Estevão, que era um diácono. A palavra diz que quando Estevão era apedrejado, ele imitando Jesus dizia: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. A palavra diz que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de um mancebo, um jovem chamado Saulo. Imagina, irmão, você é um jovem, você está vendo um homem ser apedrejado, e aquele homem sendo apedrejado, perdoa quem está matando ele. Quem é que fica inerte? Hein? Quem é que diz assim, ó, isso aí é normal, acontece todo dia. De cada 5 que morre, um perdoa quem está matando. Pelo amor de Deus, irmão. Não tem como. Aquilo já era o Espírito Santo mexendo com o Saulo. Mexeu com ele. Não tem como não mexer. E assim, o Espírito foi falando com Saulo. A palavra não relata ponto a ponto, mas o contexto deixa muito objetivo, muito claro, que o Espírito Santo estava falando com Saulo. E o Espírito Santo dizia: Saulo, boca aberta, não me escuta, eu estou dizendo, é para lá, Saulo. Mas Saulo, temente à religião dele, temente ao judaísmo dele, Saulo dizia: eu não vou fazer nada, eu estou certo. E o Espírito Santo falando: Saulo, levanta amigo, levanta inimigo, levanta um, levanta outro, é um morrendo falando, é outro vivendo falando, e todo mundo, o Espírito Santo usando pessoas, usando situações para falar com ele, até o dia que Deus disse assim: então agora nós vamos resolver esse negócio aí. E a história conta que Saulo estava indo para a estrada, na estrada a caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, quando ele cai. Tudo dá a entender que cai de um cavalo, ou de uma charrete, de algum meio de locomoção rápido. Saulo cai e fica cego. Aí quando ele fica cego, quando ele não sabe mais o que fazer, ele está indo convicto, ele está indo certo, é para lá que eu vou. É o Espírito falando com ele: ô Saulo, não é aí, é para lá, aqui para lá, é para lá. É para lá, eu estou indo para lá. Aí levanta a gente dizendo: Saulo, é para o outro lado. Não, é para lá, eu vou para lá, porque eu sou não sei o quê, porque eu fui criado assim, porque não sei o quê, e eu vou para lá. E o Espírito falando: não é para ir, rapaz, é para cá. E ele não ouve. Quando ele fica cego. Tu vai para onde agora, Saulo? E aí, Saulo? Hein? E aí, Saulão? Vai para onde agora, irmão? Eu não sei para onde ir. Não sei o que fazer. Estou perdido. Ah, está perdido? Estou perdido. Então tá bom. Agora tu me escuta. Tu é para mim o vaso escolhido. E duro é para ti dar soco em faca, recalcitrar contra aguilhão. Não adianta. Tá bom, Senhor. Ele vai na rua chamada direita, ele fica, um homem de Deus vai lá, com muito medo, porque ele era assassino de cristão. Restaura a vista, e quando ele volta a ver, agora ele já descobriu uma voz. Sabe o que é interessante de Saulo? É que essa voz estava falando com ele há bastante tempo, mas ele não ouvia. Ele precisou ficar cego para ouvir. Nós vamos dar conta do que ouvimos. Nós vamos ser responsáveis
pelo que nós ouvimos. O que nós ouvimos aqui nessa palavra é uma bênção? É uma bênção. O que nós ouvimos aqui na igreja é uma bênção? É uma bênção, mas é uma sentença também. A palavra que é pregada aqui no caminho, a palavra que é pregada todos os domingos aqui, é uma bênção, mas é uma sentença para você, porque agora você sabe. Então, você que decide se você vai tomar uma decisão de buscar onde está a voz dele sobre a sua vida, ou vai esperar ficar cego, sem saber para onde ir, perdido, para dizer assim, tá bom, então agora tu fala o que eu faço agora, porque agora eu não sei, eu não tenho como me mover, é como eu não tenho como me mover, agora tu pode falar, agora eu te ouço. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jó, que diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, lembra não? Mas agora os meus olhos te veem, ou seja, antes eu sabia o que falavam de ti, mas agora eu te escuto agora. Agora eu te escuto. Precisei passar por tudo isso, para não mais ouvir falar de ti, para agora ouvir a tua voz. O Espírito Santo quer ser ouvido, porque a missão que Jesus deu para ele, é para que ele nos conduzisse, e ele quer conduzir. A missão, a palavra diz que quando Jesus foi para o céu, ele foi para o céu para mandar o Espírito Santo, para o Espírito Santo conduzir a gente. Então ele tem uma missão. A missão do Espírito Santo é conduzir você. A missão do Espírito Santo é conduzir você. E depois dessa pregação, ou dessas pregações aqui de domingo, você fique sabendo, você que está no culto, ou quem não está no culto, que a sua vida vai começar a passar por processos. Sua vida vai começar a passar por processos, para que você comece a ouvir o Espírito Santo. E a decisão é sua, se você vai começar a querer ouvi-lo, ou vai esperar ele deixar você cego, para dizer para você, que é duro é para ti dar soco em faca, porque você é um vaso escolhido para ele. Você vai esperar isso, você vai esperar ficar perdido, sem saber para onde ir, no lugar que muitas pessoas chegam, por não ouvir a voz do Senhor. Você vai esperar chegar lá, para lá no fundo do buraco, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, você perdido, dizer, tá bom, então, agora eu te ouço, e ele dizer para ti, você é um vaso escolhido já há bastante tempo, mas você só não me ouvia, agora que não tem para onde ir, agora você me escuta, então, duro é para ti dar soco em faca, não tem para onde fugir, tu é meu. É isso, o Espírito Santo aqui está dizendo, a palavra está dizendo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus, olha isso, a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Olha o que ele fala, invertendo, é assim, Deus preparou coisas maravilhosas para nós. Você fica imaginando às vezes, o que é que Deus preparou para você, o que é que Deus tem para ti, o que é, você fica imaginando, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro, o que é que Deus tem para mim? A pergunta sua talvez seja essa, o que Deus preparou para mim? E a palavra diz, que Ele veio e preparou algumas coisas, que nenhuma mente imaginou. Você pode fazer força para imaginar o que Deus tem para você, mas não consegue, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma pensou ou imaginou o que o Senhor preparou para você. Ele preparou alguma coisa para você, está preparado para cada um de nós aqui. Qual o seu nome? Quem você é? Qual a sua história? De onde você veio? Qual é a sua família? Qual é a sua construção? Onde que você vive? Quais são os seus desafios? Quais são os problemas da sua vida? Quais são os sucessos e fracassos que você tem? Ele conhece tudo. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua descendência. Mas, sabendo disso, Ele revelou
para nós, por meio do Espírito Santo, as coisas que Ele tem para nós. Ele diz: os olhos nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou, mas o Espírito Santo pode revelar para você. Mas Deus revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Olha isso. O Espírito Santo sonda todas as coisas de Deus. O Espírito Santo vai lá em Deus, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece o pensamento do homem, senão o Espírito do homem, da mesma forma, o Espírito conhece os pensamentos de Deus. O Espírito Santo conhece, irmão, escute, o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. Nós, porém, ali ó, pois quem conhece Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que a gente recebeu esse Espírito Santo? Para quê? Para pular, cantar, gritar, falar língua estranha? Para ser abençoado, rico e próspero? É para isso? Para que nós recebemos o Espírito Santo? Por que ele está dentro da gente? Olha o que a palavra fala: para que a gente entenda as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, quando a gente, e aqui ele fala, e delas também nós falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, porque não tem como expressar as coisas que Ele revela a nós de forma de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Ou seja, o Espírito Santo agora está querendo fazer você entender quem você é e o que Deus tem para você. O Espírito Santo está querendo que você escute Ele, para que você seja convicto do que Deus planejou para você. Quando você nasceu, você que está aqui, quando você nasceu, Deus já falou alguma coisa sobre você. É besteira você achar que Deus não te conhece. Sua vida só é assim porque você ainda não entendeu que o Espírito Santo está falando coisas sobre a sua vida. Porque Ele sabe os pensamentos de Deus. Então Ele vai lá em Deus, porque foi Deus que te fez. Então Ele vai lá em Deus e pergunta: Deus, os teus planos sobre o Clésio quais são? Agora, o que vem para o Clésio agora? Ah, vem isso. Então tá bom. Aí Ele vem e diz para você: é isso agora, viu? Agora você vai viver isso. E aí você, como crê em Deus, confia em Deus, quando você ouve isso, você fica em paz. Sua vida está sendo totalmente guiada por Ele. Porque você escuta Ele, Ele vai lá em Deus, que planeja tudo sobre você, e Ele vem e fala para você. A palavra diz assim, Deus diz: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, planos de bem e não de mal. Os planos que eu tenho para você são coisas boas. O que eu planejei, olha que isso é estranho. Isso é estranho. Porque nós achávamos que a gente é que planejava a vida, mas a palavra está dizendo que tem um Deus olhando para nós e planejando sobre a nossa vida. Alguém reclama ainda. Existe um grito ignorante na humanidade, quando acontece alguma desgraça, perguntando para Deus onde Deus estava quando aquilo aconteceu. Eu, como pastor de igreja, tenho que ouvir às vezes, tenho não, porque eu tenho a resposta, mas a verdade é que nós escutamos, você escuta,
Quando tem uma desgraça, quando a criança morre, quando um problema acontece, alguém chega e pergunta assim: onde estava Deus que deixou essa criança viver esse trauma, essa situação? Sabe onde Deus estava? Na pessoa do Espírito Santo dizendo: não faz. Sabe onde Deus estava? Dizendo para o pai da criança ser pai de verdade. Sabe onde o Espírito Santo estava? Dizendo para a mãe ter uma vida honesta, correta e não andar com qualquer um. Sabe onde estava o Espírito Santo? Falando para o pai ser humilde, para a mãe ser humilde e não entrarem em briga e confusão que ia dar no resultado da separação, que ia deixar a criança vulnerável. O Espírito Santo está o tempo todo falando sobre a sua vida, sobre a sua história. Quando você levanta da cama, já tem palavra para você. Pergunta é quem quer ouvir. A pergunta não é se Deus fala, porque Deus fala é uma certeza. Por isso que eu falo para vocês a vida inteira que nossa vida em fé não é uma vida a partir de uma expectativa do que Deus vai fazer, mas uma certeza de que Ele está fazendo alguma coisa. A expectativa é se nós estamos ouvindo. Então você tem que mudar a pergunta sua. Aleluia, irmão. A pergunta sua tem que mudar. A pergunta não é o que Deus está falando sobre mim. A pergunta é eu estou ouvindo? Porque o que Ele está falando está. Porque a palavra diz que Ele tem plano sobre nós, que Ele está planejando os nossos passos. A pergunta que a gente deve fazer quando levantar amanhã, segunda-feira, porque nós somos bons de ouvir, mas a gente é ruim de prática. Nós temos que levantar amanhã de manhã, na segunda-feira, quando o relógio despertar, botar uma mensagem grande no telefone, dizendo o que o Espírito Santo está falando sobre mim. Então a gente levanta e a primeira coisa que faz não é ir para a rede social catar a vida dos outros. A gente levanta, a primeira coisa que a gente faz não é, sei lá, fazer o quê, irmão? A gente levanta e a primeira coisa que é Espírito Santo. É segunda-feira e para hoje, o que tem para nós? E em silêncio, em oração, você confessa as suas fraquezas e você diz assim: eu não consigo te ouvir ainda. Mesmo que você seja crente há bastante tempo, isso não tem nada a ver. Está cheio de crente, um montão de tempo, e aí você pergunta: o que da tua vida já foi movido a última vez? Que foi, você sabe que foi Ele que moveu? O que foi a última vez? Hein? Qual foi a última vez que você fez uma loucura porque ouviu Ele? Qual foi a última vez que você agiu porque Ele falou, não porque você quis? Qual foi a última vez? Você vai descobrir que tem muito crente há muito tempo, que só é crente de nome, mas não ouve o Espírito Santo há muito tempo. Tem crente que nem ouviu. Então não é sobre isso. Você que é crente também, levanta amanhã de manhã, pelo amor de Deus, na segunda-feira de manhã, e antes de fazer qualquer coisa, senta na beira da cama e fala: eu queria te ouvir, mas eu não te escuto. E eu agora sei que tu está falando, mas eu não sei ouvir. E eu não sei ouvir, mas daqui para frente, eu vou estar aqui no mesmo lugar, até que eu escute a tua voz. A mulher samaritana nunca viu Ele, não sabia quem Ele era, ela nem queria falar com Ele, ela foi buscar água. E quando ela foi buscar água, Ele pediu: me dá água. E ela disse: como pode tu, sendo judeu, falar comigo, samaritana? Diz: ô mulher, se tu soubesse quem fala contigo, quem? Irmão, escuta, irmão, a palavra, irmão, é a palavra, cabeça. Se tu soubesse quem está falando contigo, tu pedia água, e eu te daria água, que tu nunca mais teria sede. E ela diz, aí ele diz para ela, né? Vai lá e busca o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Aí ele diz: é verdade, tu teve 5 e o que tu tem é teu. E ela: veja que é próximo. Veja, opa, como é que tu sabe? É assim, irmão. É assim, do nada. Às vezes ele quer, e às vezes ele fala, mas o importa é que todo mundo pode ouvir. Aí um dia, do nada, ele fala uma coisa, você tem a percepção que é ele, meio que não é, meio que é a sua voz da consciência, meio que sei lá o que, um fantasma, alguma coisa, mas aí depois de 3 dias, acontece que você ouviu, aí você diz:
Será? Será que é, não? Hein, irmão? Ou você tem uma percepção sobre alguém, e aí você chega no trabalho, e quando vê aquela pessoa fala exatamente aquilo que você percebeu sobre ela, e você diz, oh, tá aqui, ó, está começando a ouvir. O que você precisa entender é que sobre a sua vida, o Espírito está indo em Deus, sondar o coração de Deus, para saber o que foi que Deus planejou para você. E a palavra diz que Ele vem até nós, e Ele não omite a informação, Ele fala para nós isso. Então você começa a dar passos às vezes, na insegurança do seu eu, mas na segurança da confiança, de que está dando um passo que Ele quis que você desse. Então a sua vida não é mais insegura, você é seguro, feliz, contente, e você começa a cada vez mais ouvir a voz do Espírito Santo, até que fica natural, e eu já vou encerrar, fica natural. A palavra diz que o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito. Sabe qual é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é você chegar no momento onde você não precisa mais sentar na cama e ficar assim, vamos lá, Espírito Santo, e agora? Não, você levanta, irmão, e você já sabe que Ele está ali, e você já começa a perceber coisa daqui, coisa de lá, e daqui a um pouco a internet fala com você, aí o Instagram que você usava só para ver a vida dos outros, você começa a perceber que até ali ele fala, olha o Espírito só falando aqui, ó, aqui é a voz dele aqui, ó, aí você começa a perceber ele falando o tempo todo, vai, não vai, fala, não fala, você começa a ver que a sua vida começa a se mover por ele, é o natural, e você descobre que você vive direcionado e guiado por ele, e a sua vida começa a se tornar uma bênção. E é interessante que depois que ele toma a sua vida, depois que o Espírito Santo começa a direcionar toda a sua vida, ele começa a usar você para direcionar a dos outros, e você começa a descobrir que o quanto as pessoas são teimosas, porque o Espírito Santo fala com você, você fala para a pessoa, diz, sei não, mas começa, até que um dia ela entende, e as pessoas começam a entender, e esse é o grande fenômeno da igreja, é o fenômeno da igreja, porque eu já falei para vocês uma coisa, como pode um grupo tão diferente viver com o mesmo pensamento? Como pode a palavra pedir, e a palavra de Deus dizer a nós, que a direção de Deus para nós, é que nós pensemos a mesma coisa? Como é que se pensa a mesma coisa, irmão? Como é que a gente vai pensar a mesma coisa? Somente ouvindo o Espírito Santo, só desse jeito, porque daí ele fala contigo, fala comigo também. Teve uma vez, algumas vezes, no início da minha caminhada ministerial, de entender essas coisas, teve uma vez, algumas vezes que aconteceu isso, eu tive uma percepção de Deus para alguém, para dar uma palavra para alguém, e eu não falei, fiquei com medo, achando que era da carne, ou qualquer coisa, e alguém ser usado para dizer aquilo que eu tinha pensado, ou a palavra que ele tinha me dito, e a pessoa dizer assim, fulano, Deus está dizendo isso, isso e isso para ti, e olhar para mim e falar assim, e por que tu não falou? Por que tu não disse isso aí? Está com medo do quê? Então, a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, ela é real, porque ele é um quem e não um quê. E esse quem, observa, presta bem atenção, esse quem está aqui, não é esse quê, não é um poder que sai daqui para lá, é um quem que está do seu lado, aí agora, olhando para você, sabendo exatamente quem você é, na expectativa de que você pare de olhar para ele como um quê, e passe a olhar como um quem. Vocês não sabem, acreditam?
Eu não acredito que tu estava aqui o tempo todo. Eu não acredito. Mas Ele está. Ele está olhando para você. Perguntas que você tem, Ele já tem a resposta. Questionamentos da sua vida que você carrega há muitos anos, Ele já está respondendo há muito tempo, você só não escuta. Essa vida de altos e baixos, essa vida de cabeçadas, essa é justamente por não ouvir Ele. Essa vida infeliz que você carrega é justamente porque você não está escutando Ele, porque Ele está do seu lado dizendo para você o que fazer. Em que nível, pastor? No nível de até o que comer e quando comer. Tem pessoas que estão adoecendo, porque não estão ouvindo o Espírito Santo dizer para elas o que elas têm que comer. Como pastor? Às vezes no conselho de alguém, às vezes num vídeo na internet. O Espírito Santo está falando para você sobre pessoas que você não entende, que você vive um dilema com essas pessoas, que você não entende elas, e elas não te entendem também, mas o Espírito Santo está falando para você como é que deve agir com ela. Você não precisa depender de um pastor para decidir a sua vida. Por não ouvir a voz do Espírito Santo, pastores têm se tornado quase que ídolos das pessoas. As pessoas ficam perguntando para pastor se compra carro, se não compra carro, compra casa, se não compra casa, se faz, se não faz. Tem pastores exercendo uma dominação sobre as pessoas, porque as pessoas não querem pagar o preço de ouvir o Espírito Santo, elas querem, você está assim, me diz aí o que eu faço, pastor? Diz aí que é mais fácil, já está aqui, ó, já fala, aí tu já fala, eu já entendo aqui, ó, nesse aqui, ó, é mais fácil para mim. Fala aqui que é melhor, aqui é mais bonito, fala aqui que é melhor. Aí o Espírito Santo está falando, não é aí, eu estou falando mais profundo, eu estou falando mais dentro sobre a sua vida, eu estou falando mais dentro sobre a sua história, sobre os próximos passos. Você está na expectativa de ouvir aqui de alguém, porque você só consegue enxergar um quem em pessoas que você vê. Por isso que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus? Como é que se agrada a Deus, irmão? Hein, irmão? Como se agrada a Deus? Dando presente, dando oração, dando reza, dando culto bom, dando louvor bem alto, dando mão para cima. É assim que se agrada a Deus, irmão? É vindo no culto todos os dias, é isso, é não faltando igreja, é cantando louvor, é só botar louvor no carro, em casa e não ouvir mais nada. É isso, irmão? É isso que agrada a Deus? Negativo. A gente agrada a Deus quando obedece a Ele. Quer agradar a Deus? Obedeça a Ele. Como é que você vai obedecer quem você não escuta? Você quer agradar a Deus muito? Obedeça muito. Obedeça. Mas como você vai obedecer se você não escuta? Então, se hoje vocês tiverem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Feche teus olhos, sentado assim. Apaga a luz, por favor. Apaga a luz, por favor. Apaga a luz, por favor. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vou pedir a atenção de todo mundo na igreja. Obreiros, trabalhadores, por favor, dê atenção agora aqui. Feche os olhos, todo mundo. Feche os olhos. Fique de olhos fechados. O Espírito Santo conhece você. O
as tuas maiores dúvidas e questões, Ele tem a resposta. Mas escute bem, preste bem atenção. Você vai ter que diminuir esse eu aí de você. Tem coisas que você criou convicção que era Deus e não é. Tem posições da sua vida que você acha que essa posição é a vontade de Deus e não é. O Espírito Santo, Ele fala sempre algo novo. Ele não fala há 10 anos e para de falar. Irmão, tem gente vivendo debaixo de uma palavra que foi falada há anos aqui. Não, Ele está falando agora algo novo. Vocês não estão vendo? Eu estou fazendo algo novo. Diz o Senhor, eu estou fazendo algo novo. Mas você tem que silenciar a sua voz agora. Você vai esperar ficar cego, surdo? Você vai esperar ficar perdido? Ou hoje você vai ouvir a voz dEle? Se você quiser ouvir a voz dEle, então silencie a sua agora primeiro. Isso. Eu quero agora que você busque na sua mente aí as suas maiores convicções. Procura agora elas aí. Procura as suas convicções agora. Agora. Não duvide. Em nome de Jesus, espírito de incredulidade, nós te repreendemos desse espaço agora. Vai embora. Espírito de incredulidade, nós te repreendemos. Sai dessa mente agora, em nome de Jesus. Agora. Oh, aleluia. Procure as suas maiores convicções agora. Convicções de vida, de fé, de razão. Procure a sua razão. Negue ela agora. Agora negue isso. Negue as convicções do eu. Convicções do seu eu. Convicções do seu temperamento. Convicções da sua criação. Convicções do seu caráter. Convicções que você carrega de Deus. Escute com muita atenção, com os olhos fechados. Convicções que você carrega como se fosse de Deus, mas a sua vida não anda para frente. Você carrega convicções como se fosse de Deus, mas sua vida está parada há anos. Você não sente mais a presença de Deus, você não se sente vivendo algo novo. Sua vida religiosa é uma bênção, mas a sua vida familiar é uma derrota. Sua vida religiosa é um sucesso, mas a sua vida profissional, financeira, emocional é uma desgraça. Isso não é a voz do Espírito Santo. Por isso agora desconstrua e deixa o Espírito Santo falar com você. Nesse espírito, sem mudar dele, pode ficar em pé, em nome de Jesus. Teu reino vem.
Onde estão pessoas aqui que já foram da igreja, que já ouviram e já tiveram experiências com o Espírito Santo? Você está afastado agora, corre aqui na frente agora aqui. Na transmissão também, se você está na transmissão, sinaliza que é você. Pode vir, isso. Seu coração está batendo forte agora aí, é com você, você sabe que é com você. Corre aqui na frente agora, corre aqui. Corre, isso, pode correr, vem. Vocês estão afastados, tem pessoas aqui afastadas. Vocês já tiveram experiências, já sentiram o toque deles, vocês estão longe. Pode vir aqui agora, todo mundo. Quem que está aqui tem o dom de profecia e faz tempo está apagado? Quem? Cadê você? Aqui tem um. Cadê você? Você é profeta? Você já entregou recados e mensagens para muita gente? Você não entrega mais. Cadê? Aqui. Tem mais uma. Cadê? Tem mais. Onde você está? Vem. Corre agora. Isso. Pode vir. Isso, irmão. Vem aí, ó. Não existe. Escuta. Duro é para você dar soco em faca. Hoje não. Você já foi usado em profecia. Feche os olhos. Feche os olhos. Sejam tocados por Ele agora. Sejam tocados por Ele. Ele está tocando você. Ele está tocando você. Agora. Isso. Agora. Oh. Ele está tocando você, seja tocado por Ele. Isso é Ele, isso aí é Ele. Você está com dúvida? Quem é que está com dúvida se é Ele ou não? Levanta a mão. Quem está com dúvida se é Ele ou não? Levanta a mão. Está com dúvida? É Ele. Essa sensação é Ele. Vocês terão uma experiência que vocês nunca tiveram. Há um mover do Espírito aqui dentro hoje. O quê? Mais uma vez! Isso, sejam tocados pelo Espírito Santo. Seja hoje, seja agora. Diga isso. Seja hoje, seja agora. Seja hoje, seja agora. Cante, diga isso, que seja hoje, que seja agora. Seja agora. Só a igreja. Que seja hoje. Só ela. Só voz. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Diga isso. Que seja hoje. Que seja hoje,
que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. Levante a sua voz, diga mais forte, que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. O Espírito Santo está me dizendo que tem casas agora. Tem casas agora, tem quartos sendo incendiados agora, tem salas de estar sendo incendiadas. Nós ouviremos esses testemunhos aí da sua casa. Tem casas pegando fogo agora. Tem quartos pegando fogo. Fogo, 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 fogo. Isso, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo. Espírito, Espírito. Fogo, fogo, fogo. Fogo, eu vejo fogo. Ore braharabas, ore harabas. É fogo, fogo. Vai queimar sua vida hoje. É hoje, é hoje, é hoje. De profecia aqui nessa igreja. Eu vejo casas incendiadas. Eu estou enxergando quartos pegando fogo. Eu vejo casas, isso, eu vejo casas sendo incendiadas no poder do Espírito Santo. Eu vejo o quarto dos filhos sendo tomados pela presença de Deus. Vem cá, aqui. Bota a mão no peito dele ali. Bota a mão no peito dele. Isso. Tua mão vai começar a esquentar. Tua mão, a mão dele é como fogo. Tem fogo, tem fogo. Tem fogo, tem fogo, vai queimando. Isso, olha aí, vai queimar por dentro, vai incendiar. Tem pessoas que vão perder o controle, vão perder o rumo de casa hoje, porque o Espírito Santo decidiu encontrar você. Onde estão os doentes? Levante as mãos. Quem está doente, levante a mão em nome de Jesus. Agora a doença vai embora. Em nome de Jesus, a doença vai embora. Nós ordenamos em nome de Jesus. Enfermidade no corpo, na alma, enfermidade na mente, enfermidade nos órgãos. Agora, em nome de Jesus, sejam curados agora. Agora, agora, agora.
Espírito Santo está aqui hoje. O Espírito Santo está. Onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Se você tem o dom, de profecia, quem tem o dom de profecia, eu desafio você, comece a andar agora na igreja, ande agora na igreja. Você tem o dom de profecia? Você tem? Então você tem que caminhar agora no meio da igreja. O Espírito Santo vai usar você. Yeshua. Escute, quem está aqui que está passando por um problema de depressão? Cadê você? Onde está você que está com depressão? Vem aqui na frente agora. Isso, pode vir, bem aqui na frente. Quem está passando por depressão, vem aqui na frente. Isso, pode vir mais aqui. Pode vir, passa à frente deles. Isso. Tem mais? Você já cansou, irmão? A presença de Deus está aqui. Onde há pessoas com depressão, vem aqui na frente agora. Corre, irmão! Corre! Corre, você não quer ser curado? Corre, hoje é o dia. Isso, mais aqui, passa aqui na frente, passa aqui, isso, pode vir, passa eles aqui, vem aqui, vem aqui. Cadê? Onde tem mais? Onde tem mais? Onde tem mais? Seja hoje, seja agora, vem derrama. Canta, igreja, canta. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu Espírito. que seja hoje, Que seja agora, vem derrama teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama teu Espírito.
Mas antes eu preciso dizer que nas casas, lá na transmissão, o Senhor está me dizendo que está curando de depressão lá. Depois pega os testemunhos aí, que vão mandar no YouTube, os comentários, lá nos comentários do YouTube, pode pegar, porque Deus está curando pessoas de depressão na sua casa.